Então, vamos lá. A gente havia parado aqui nesse slide, a gente está falando da sessão pública da licitação, mais especificamente do julgamento das propostas. E a gente parou um pouquinho nessa questão aí da inexequibilidade, né? Então, a gente parou, estava respondendo a pergunta, né, da nossa assessora jurídica, né? Aí, ó, com sua grande equipe que você vai ter a partir de agora, né? Ó, estou botando fé aí, ó. Estou botando fé. Quando você olha para trás é porque você está... Aí vamos lá. Então, já vimos o artigo, o inciso 3º, né? Se eu tenho uma proposta que é recebida na licitação, essa proposta tem um preço muito baixo, que eu considero inexequível, ou um preço acima do estimado, essa proposta precisa ser desclassificada. Entretanto, o que acontece em relação à inexequibilidade, que a gente estava falando aqui antes do almoço? É dificílimo nós constatarmos um preço inexequível. Porque o fato de a empresa ofertar um preço baixo não quer dizer necessariamente que esse preço é inexecutável. E é muito difícil para o pregoeiro ou para o agente de contratação chegar a essa conclusão. Olha, seu preço... Imagina eu chegando para uma empresa e falando, empresa, você não consegue prestar um serviço com esse preço. Mas quem conhece o negócio é a empresa, não sou eu. Então, é uma tarefa muito difícil para o pregoeiro. E aí, como eu falei para vocês, o TCU tem uma súmula, que é a súmula TCU 262, que ela diz o seguinte: o pregoeiro, a comissão de licitação, não podem desclassificar de pronto a empresa por inexequibilidade, antes de dar a oportunidade de a empresa comprovar ou não a execuibilidade de sua proposta. E esse entendimento ele foi trazido para o texto da lei. Não é? Olha ali o inciso 4º. Serão desclassificadas as propostas que não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando for exigido pela administração. Então, seguindo o raciocínio do TCU, e aí daqui a pouco eu vou mostrar os parágrafos desse dispositivo do artigo 59, é justamente isso. Se o agente de contratação ele se depara com um preço muito mais baixo do que a estimativa, existe um indício, uma presunção de inexequibilidade, mas ele não deve desclassificar de imediato a empresa. Ele deve abrir essa diligência para a empresa comprovar a execuibilidade. Aí vem aquela dúvida, mas como é que uma empresa comprova a execuibilidade da proposta dela? Vai ter que abrir a composição de custos, vai ter que apresentar, de repente, notas fiscais comprovando que comprou os insumos por um preço muito barato, fez uma grande negociação no mercado, vai ter que apresentar, de repente, cópias de outros contratos mostrando que aquele é o preço que ela consegue praticar. Tá? Então, é assim que a empresa vai tentar demonstrar a execuibilidade da proposta dela. Porque, como nós vimos... o passador de slide não está aqui. Está aqui. Como nós vimos, o que acontece? Eu estava falando, como nós vimos, não é? Quando o preço está lá embaixo, eu, que sou pregoeiro, agente de contratação, eu não tenho parâmetro objetivo. O único parâmetro que eu teria objetivo é a fórmula da 8666, que só pode ser utilizada em que situação? Obras e serviços de engenharia. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a nova lei de licitações ela traz não uma fórmula, um cálculo para a execuibilidade, mas também que só pode ser utilizado para quê? Obras e serviços de engenharia. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta na questão da execuibilidade. E, para fechar aqui, o inciso 5º. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. E aí tem uma coisa chamada princípio de vinculação ao instrumento convocatório. Não é? O pessoal até brinca não, o pessoal fala o seguinte, olha, a lei da licitação é o edital. Né? Então, se a gente fosse olhar, né, a hierarquia de normas, né? Nós temos lá a Constituição, da Constituição nós temos a Lei Geral, que agora a 14.133, depois a gente desce para os regulamentos, depois vem o edital. Né? Então, o edital ele traz ali a lei de como eu vou operacionalizar aquela licitação. Então, se eu coloquei alguma coisa no edital, seguindo a lei, coloquei alguma coisa no edital, e se a proposta da empresa descumpre aquilo que foi colocado no edital, sinto muito, essa proposta não vai ser aceita, essa empresa vai ser desclassificada. Essa é a regra do jogo. E aí, então,
aqui, continuando nesse mesmo artigo 59, olha, a verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, que é exatamente o que acontece, o que a gente está acostumado a fazer no pregão. Então, qual é a lógica que a gente já está acostumado no pregão e que a gente vai trazer aí para as modalidades, para todas as modalidades na nova lei? Poxa, se eu faço a etapa competitiva primeiro, né, e depois que eu tenho a etapa competitiva, fase de lances, eu tenho uma ordem de classificação, vamos imaginar que eu tenha 10 empresas na licitação. Para que eu vou analisar a proposta das 10 empresas, se eu já tenho uma ordem de classificação? Vou perder tempo. Então, eu analiso tão somente a proposta da empresa mais bem classificada. Então, se ela já está com menor preço, eu vou ver o que agora? Se a proposta dela atende aos requisitos mínimos de qualidade que eu especifiquei onde? No termo de referência ou no projeto básico. Se essa proposta não atender, aí eu vou desclassificar essa proposta e vou para a segunda colocada. Aí eu vou passar para a análise da proposta da segunda colocada. Então, na verdade, eu só analiso a proposta da segunda colocada se a primeira for desclassificada. É assim que funciona a regra já que a gente já conhece no pregão, e é assim que vai funcionar em todas as modalidades licitatórias, com base na 14.133. E o parágrafo 2º, olha, a administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. Olha o entendimento do TCU que eu acabei de falar para vocês. Então, agora está expresso na lei. E eu tenho certeza que o TCU vai manter o posicionamento dele. Ou seja, não desclassifique de pronto uma empresa por entender que o preço dela é inexequível. Porque o TCU parte do pressuposto de que o gestor público ele pode ter uma presunção, mas ele não tem a certeza. Porque a gestão de custos ela é da empresa. É a empresa que conhece a gestão de custos dela. Tá? No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da execuibilidade de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado conforme as especificidades do mercado correspondente. Ou seja, desse texto aqui, sabe qual a conclusão que eu extraio? Vai muito de acordo com a questão que nosso amigo colocou ali do trafo. Eu tenho uma contratação de 3 milhões e eu tenho um item de 30 mil. Né? Qual é a relevância disso para o todo? Né? Então, de repente, poxa, esse itemzinho aqui me parece que o preço é inexequível, mas no todo, ele não é relevante. Então, interpretando esse texto aqui da lei, não é? Eu diria que eu aceitaria a proposta como um todo, porque eu estou olhando o global, nos itens estão todos abaixo da minha estimativa, ou seja, estão dentro, então, tá? Tranquilo? E a questão da inexequibilidade aqui, a tal fórmula do artigo 48 da 8666, que é uma forma chatinha, complexa, que é só para obras e serviços de engenharia, aqui também temos para obras e serviços de engenharia. Porém, não é uma fórmula, é uma mera conta. Né? Na verdade, no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos preços sejam inferiores a 75% do preço global estimado pela administração. Ou seja, se eu lanço uma licitação para uma obra ou para um serviço de engenharia, meu preço estimado é 100 milhões de reais, qualquer proposta abaixo de 75 milhões será considerada inexequível. Só que a gente não pode esquecer que isso aí, já até sei o entendimento do TCU, né? É só uma presunção de inexequibilidade. Então, toda vez que o preço estiver abaixo de 75%, diligência, acabou. Estou licitando uma obra, tenho preço estimado, proposta da empresa, mais bem classificada, abaixo de 75%, diligência, acabou. Diligência para a empresa comprovar a execuibilidade. Aí vem a pergunta, poxa, Eduardo, mas a lei só fala de obras e serviços de engenharia. Eu poderia utilizar essa referência também para compras e serviços diversos? O que vocês acham? Sim ou não? Não vejo problema algum, porque eu não vou desclassificar a proposta com base nesse cálculo. Eu vou apenas usar esse cálculo para abrir uma diligência ou não. Ficou claro para todos?
Tá? Então, seria um parâmetro, uma referência para o pregoeiro ou para o agente de contratação decidir se vai ou não abrir a diligência em cada caso. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, essa aí a questão da inexecuibilidade. E aí, então, a gente fecha o julgamento da licitação. Então, na sessão pública, etapa competitiva, pode ser modo fechado, né? As propostas vêm fechadinhas lá, eu abro aquele menor preço é que vai ganhar. Pode ser disputa aberta, modo disputa aberto, fase de lances, certo? Quando termina a etapa competitiva, então, a administração, eu vou julgar, e a gente acabou de ver ali as regras para o julgamento, certo? Critérios de desempate, regras de julgamento, inexecuibilidade. Acabou essa fase, já tem uma empresa mais bem classificada, e aí é muito importante as nomenclaturas, tá, pessoal? Nesse momento, eu julguei e eu aceitei a proposta da empresa mais bem classificada, ela já é vencedora do certame? Não. Ela ainda é simplesmente a empresa mais bem classificada. Por que ela ainda não é vencedora do certame? Porque eu ainda não habilitei. Eu ainda não verifiquei os documentos de habilitação da empresa. Eu só vou declarar uma empresa vencedora depois que eu aceitar a proposta comercial dela e eu fizer a habilitação dela, certo? Então, nesse momento, eu tenho uma empresa mais bem classificada. Agora, nós vamos para a habilitação. E aí, o edital ele tem que conter todos os documentos de habilitação que eu vou exigir, e isso pode variar um pouquinho de caso para caso, de objeto para objeto. Então, vamos ver o que a lei nova ela fala sobre habilitação. Ela coloca lá, a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o quê? Um conjunto de informações e documentos necessários e suficientes, justamente para quê? Será que essa empresa que está chegando na minha sessão pública, ela tem capacidade de executar o objeto? Esse é o grande objetivo dos documentos de habilitação. E aí eu tenho ali a relação, né? Quais são os documentos de habilitação? A habilitação jurídica. O que é a habilitação jurídica? A comprovação da existência da empresa e de quem é responsável pela empresa, quem administra aquela empresa, quem pode assinar pela empresa. Isso é habilitação jurídica. Depois, a habilitação técnica. Eu estou contratando um objeto que vai demandar uma execução técnica. Será que essa empresa, tecnicamente, ela tem condições de executar esse objeto? Então, eu vou exigir determinados documentos para ela me comprovar isso. Item 3, habilitação fiscal, social e trabalhista. Eu vou pagar essa empresa com dinheiro público. Eu não quero usar dinheiro público para pagar uma empresa que tem pendência comigo mesmo. Concordam? Que tem pendência fiscal ou social, ou uma empresa que tem pendência trabalhista. Eu não quero isso para mim. Eu não quero usar dinheiro público para pagar alguém que esteja pendente comigo. E econômico-financeira. Vou contratar uma empresa, provavelmente vou assinar um contrato, muitas vezes o contrato tem 12 meses, 24 meses, ou seja, vou ter uma relação duradoura com aquela empresa. Será que essa empresa tem suporte financeiro para me entregar esse objeto até o seu final? Não é? Então, esse é o objetivo da exigência dos documentos de habilitação. E aí temos lá, na fase de habilitação das licitações, serão observados, né? Poderá ser exigido dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. O que é isso aqui? Isso aqui já existe no pregão. É o que a gente, na prática, chama de declaração prévia de habilitação. Para que serve isso? Vamos lembrar como é que é na 8666? Na 8666, eu habilito primeiro todas as empresas, e as empresas habilitadas vão poder participar da segunda fase, que é a fase de julgamento. Não é? Então, eu garanto que só estão participando do julgamento as empresas que estão habilitadas. No pregão, a gente inverteu a fase. Ou seja, no pregão, eu primeiro faço a etapa competitiva e depois eu vejo a habilitação apenas da empresa mais bem classificada. Qual é o problema que eu posso ter no pregão? Pode acontecer de aquela empresa mais bem classificada não ter documento de habilitação ou ter pendência. Isso acaba fazendo o quê? Prejudicando a disputa na minha licitação, concordam? Porque uma empresa foi mergulhando o preço,
Só que essa empresa não estava habilitada, não tem condições de ser contratada. Então, no pregão, o que a lei do pregão fala? Toda vez que eu faço um pregão, eu obrigatoriamente exijo que a empresa, quando começa a sessão pública, a empresa apresente uma declaração dizendo que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação. E para que serve essa declaração? Se essa empresa, na etapa competitiva, for a primeira colocada, e quando eu abrir os documentos de habilitação dela, se ela tiver pendência, significa que a declaração que ela apresentou é uma declaração falsa. E aí eu tenho uma punição específica na lei do pregão, artigo 7º, para a apresentação de declaração falsa. Essa empresa fica 5 anos sem poder licitar com o ente federativo. Perceberam a importância da declaração? Então, a nova lei está dizendo o quê? Pode ser exigida essa declaração. Então, qual é a lógica? Se eu vou, na lei nova, se eu vou primeiro, etapa competitiva, julgamento e deixar a habilitação para o final, é pertinente que a gente exija, logo no início da sessão, a declaração de habilitação prévia. Será exigida a apresentação de documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. Vamos entender isso aí, né? Então, olha só. Se eu só vou abrir documento de habilitação depois da etapa competitiva, o que eu falei para vocês? Só vou verificar o documento de habilitação da primeira colocada. Então, o que a lei está falando? Eu só vou exigir a apresentação desses documentos de habilitação do licitante mais bem colocado. Até o nome ali não está legal não, né? Porque ele ainda não é vencedor, né? Só é vencedor depois que a gente verifica a habilitação, concordaram? Tá? Então, do licitante mais bem classificado, seria o termo mais correto a aparecer na lei. Não é? Só que a nova lei de licitações, ela tem uma regra, a habilitação vem depois, mas em determinados casos eu posso puxar a habilitação para o início, desde que eu justifique. Tá? Então, na nova lei de licitações, a regra é a habilitação depois do julgamento. Mas, em determinados casos, se a administração entender pertinente, ela pode trazer a habilitação para o começo. Aí fica muito parecido com a concorrência lá, da 8666. Nesse caso, se a habilitação vier para o começo, eu tenho que habilitar todas as empresas, porque eu não sei quem vai ser a vencedora, dá muito mais trabalho para a administração. Então, a lei ela coloca essa possibilidade. E aí eu fiz um comentário ali, né, uma pergunta. E como é que fica o Decreto Federal 10.024, que é o decreto do pregão eletrônico? Porque uma das novidades trazidas pelo Decreto 10.024 é que ele mudou o cenário de pregão eletrônico no Comprasnet, para o governo federal. Antigamente, no decreto antigo, 5450, as empresas, quando inseriam as suas propostas no sistema, elas só inseriam a proposta. Elas não precisavam inserir documentos de habilitação. Quando acabava a etapa de fase de lanças, o sistema ele diz os nomes das empresas, a ordem de classificação e os preços. Então, eu sei quem é a primeira empresa. Aí o pregoeiro fazia o quê? Exigia que, a partir daquele momento, no prazo máximo, na verdade, no prazo mínimo de 2 horas, estabelecia um prazo máximo, a empresa encaminhasse os documentos de habilitação. Então, só se exigia documentos de habilitação da empresa mais bem classificada. Era assim que funcionava o pregão no decreto antigo. A partir de 2019, mudou essa lógica do sistema do governo federal. Hoje, no Comprasnet, toda empresa que queira participar de um pregão eletrônico pelo Comprasnet, quando ela inserir a proposta, ela também tem que inserir os documentos de habilitação. Tá? Só que o pregoeiro ele não vai olhar todos os documentos de habilitação, ele só vai olhar o documento de habilitação da empresa mais bem classificada. Aí vem uma pergunta, poxa, por que o decreto 10.024, então, ele exige que todas as empresas incluam os documentos de habilitação juntamente com a proposta? Para a gente ganhar o quê? Celeridade. Quando acaba a etapa competitiva, todos os documentos já estão lá no sistema. Então, o pregoeiro não precisa dar tempo, prazo, já está tudo lá no sistema. Então, ele vê quem é a empresa mais bem classificada, abre os documentos de habilitação e já faz a análise para declarar ou não a empresa vencedora. Todo mundo acompanhou? Só que a nova lei diz, só vou exigir a apresentação dos documentos de habilitação da empresa mais bem classificada. O que me leva a acreditar que o governo federal vai ter que fazer uma mudança no decreto dele, para ficar compatível com a nova lei. Todo mundo enxergou? Tá? Então, acredito eu que seja necessária
uma mudança no decreto 10.024. Aí, continuando, serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. Aí vamos lá com muita calma nessa hora. Serão exigidos os documentos, estou falando aqui especificamente de regularidade fiscal. O que é regularidade fiscal? Certidão das fazendas federal, estadual, municipal, FGTS, né? É isso, e a INSS agora é junto com a federal, né? Então, basicamente, são essas certidões aí. Então, ele está falando o quê? Eu só vou exigir esses documentos de regularidade fiscal após o julgamento. Poxa, mas a regra é essa. A regra é qualquer documento de habilitação só depois do julgamento. Então, se eu estiver usando a regra, está ok, sem problema algum. O problema aqui é o seguinte: e quando eu puxo a habilitação para o início? Se eu puxar a habilitação para o início, eu vou verificar a habilitação de todas as empresas relativas a todos os documentos, menos de regularidade fiscal. Ou seja, a regularidade fiscal fica só para o final. Resumindo, ficou confuso isso, né? Ficou bem confuso. Por que verificar a regularidade fiscal no final? Para dar tempo de a empresa regularizar essa situação? Eu não entendi exatamente o porquê desse texto aí. Mas o fato é, gente, só vou puxar a habilitação para o início no último do último caso. Porque a ideia é deixar a habilitação para o final, porque é muito mais simples, muito mais rápido para a administração pública. Será exigida do licitante a declaração de que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas em lei ou em outras normas específicas. Isso aqui tem a ver com sustentabilidade sob a dimensão social. Se lembram? Sustentabilidade tem 3 dimensões, tripé da sustentabilidade, né? Ambiental, social e econômica. Então, a gente vê que essa lei nova ela tem essa pegada voltada para a sustentabilidade em todas as suas dimensões. E aí, continuando aqui, constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos. Isso aqui já é comum, né? A gente, geralmente, nos editais, já é padrão. Quando eu lanço o meu edital de licitação, eu lanço o edital com vários anexos. Meu primeiro anexo é o TR, termo de referência. Meu segundo anexo é a planilha orçamentária. E meu terceiro anexo é o modelo de proposta comercial. A empresa tem que fazer a proposta dela seguindo esse modelo. E nesse modelo a gente já tem esse texto pronto. Porque a empresa, quando oferta o preço dela, ela tem que declarar que naquele preço estão, né, todos os custos integralmente que ela vai ter para prestar aquele serviço ou para entregar aquele objeto. Tá? Então, isso aí já é padrão, e aí a lei vem só apenas reforçando isso aí. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento total, né, pleno, das condições e peculiaridades do objeto, o edital poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou do serviço, assegurado a ele o direito de realização da vistoria prévia. Isso aí é o que a gente conhece como visita técnica, que está lá na 8666 há muito tempo. Não é? Qual é a história da visita técnica? Se eu vou contratar um serviço aqui para o Ministério Público do Tocantins, né? Vamos imaginar um serviço que o ideal seria que a empresa viesse ao prédio sede aqui para conhecer o local, saber onde vai ser prestado o serviço, as peculiaridades do serviço. Então, eu tenho que dar a oportunidade de qualquer empresa que queira agendar para fazer uma visita técnica, para a empresa poder se sentir mais confortável para elaborar a sua proposta e participar da licitação. Concordo que isso pode acontecer? Pode acontecer, não pode? Beleza. A 8666, ela coloca isso como um documento de habilitação. Então, na 8666, já era previsto isso, que é um atestado de visita técnica. Então, toda vez, olhando 8666, toda vez que eu fizesse uma licitação e que eu, a administração, durante o planejamento, entendesse pertinente a visita técnica, eu obrigava as empresas a fazerem a visita técnica no órgão.
E quando a empresa vem e faz a visita técnica no órgão, quem foi o responsável por apresentar o local à empresa, emite um atestado de visita técnica para a empresa. E essa empresa, quando vai participar da licitação, o que ela tem que colocar no envelope? O tal atestado ou certificado de visita técnica, comprovando que ela tomou ciência do local. É assim que funcionava. Não é? Aí surgiu o pregão. Quando surgiu o pregão, principalmente o pregão eletrônico, o que eu falei para vocês do pregão eletrônico? Característica principal, empresa de qualquer lugar do Brasil, pode, até de fora, né, pode participar da licitação. Aí os malandros faziam o quê? Olha, eu estou no Rio de Janeiro. A legislação está falando que eu tenho que fazer preferencialmente eletrônico, mas eu quero contratar uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Então, o que eu faço? Eu faço o edital, pregão eletrônico, mas eu obrigatoriamente exijo uma visita técnica aqui. Você acha que a empresa do Tocantins vai mandar alguém, antes da licitação, vai mandar alguém lá no Rio de Janeiro só para fazer uma visita técnica e depois participar de uma licitação? Difícil. Então, esse artifício da obrigatoriedade da visita técnica passou a ser utilizado para quê? Para privilegiar o mercado local, essa é a verdade, diminuindo a competitividade. Então, os tribunais de contas começaram a bater. Lá no Rio de Janeiro, a gente tem uma súmula, é a súmula 001. A súmula 01, ela diz, a visita técnica não pode ser exigida de forma obrigatória. A visita técnica pode ser substituída por um atestado da empresa, dizendo que está ciente das condições do local de execução do objeto. Então, esse entendimento é de vários tribunais de contas, e agora esse entendimento veio para a lei. Né? Então, se vocês pegarem algum edital com visita técnica obrigatória, não pode. Não pode. A visita técnica ela tem que ser oferecida para as empresas. Eu devo colocar no edital como que a empresa faz se quiser agendar uma visita técnica. E outro ponto que os tribunais de contas batem muito é visita técnica não pode ser reunião de empresa. A visita técnica tem que ser individualizada. O pessoal brincava muito lá no Rio de Janeiro que tinha órgão que fazia o seguinte: olha, a visita técnica vai ser no dia 18 de janeiro, às 15 horas, no endereço tal. Todas as empresas iam de mão dadas, assim, né, para participar da visita técnica, já combinavam quem ia ganhar a licitação. Né, então, os tribunais de contas bateram muito nessa situação. Tá? Então, visita técnica não é obrigatória. E aqui a lei chama de vistoria prévia. Toda hora eu inverto isso aqui. Aí vamos lá. Tá. Isso aqui já foi. E eu estou voltando em vez de ir para frente. Né? Pá. Para os fins previstos no parágrafo 2º, a vistoria prévia, né, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante, foi o que eu acabei de falar, né? Eu substituo a vistoria técnica pela declaração. E, se os licitantes, estou levando uma surra, se os licitantes optarem por realizar a vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horários diferentes. Falta um Szinho ali no horários, né, para os eventuais interessados. Ou seja, decisão de Tribunal de Contas, que foi incorporada pela lei. Vai fazer vistoria técnica, vistoria prévia? Vistoria individualizada. O artigo 64, após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementar informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, e desde que isso seja necessário, e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o TCU proferiu uma decisão extremamente polêmica no meio do ano passado. Foi o ministro, se não me engano, Benjamin Zinler, e ele, numa determinada situação, proferiu uma decisão dizendo que era possível acrescentar depois documento de habilitação. Isso gerou uma polêmica, uma tremenda polêmica. Porque o que a gente está acostumado? Listei no edital todos os documentos de habilitação. A empresa tem que apresentar na sessão pública todos aqueles documentos. Faltou um documento, o que a gente faz? Sinto muito, empresa, você está inabilitada e, consequentemente, desclassificada do certame. É assim que funciona, sempre funcionou assim. E, de repente, veio uma decisão do TCU e fala, não, mas olha só, a proposta da empresa é boa.
Você vai perder a proposta da empresa porque ela, por algum motivo, esqueceu de colocar um documento? Se ela apresenta o documento depois e ela comprova que na data da sessão ela estava apta, está valendo. Então, essa decisão causou uma polêmica tremenda, porque muda o rito da licitação. Todo mundo já estava acostumado a desclassificar a empresa com isso, né? E aí, depois vieram algumas decisões contrárias, então o TCU está indo e voltando nessa brincadeira. A lei nova acaba com isso, né? A lei nova coloca ali, ó, após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos. Então, olha, já foi o momento da entrega, faltou documento, não posso colocar mais nenhum documento além. Agora, pode acontecer, e acontece muito, uma empresa apresenta um atestado de capacidade técnica. Aí eu recebo esse atestado de capacidade técnica. Aí eu quero verificar a veracidade desse atestado de capacidade técnica. Eu, em sede de diligência, eu posso pedir que aquela empresa me apresente um documento complementar, como, por exemplo, uma nota fiscal ou um contrato que comprove a execução daquele atestado de capacidade técnica. Todo mundo entendeu? Isso eu posso exigir para eu certificar, né, a validade daquele atestado de capacidade técnica. Eu não estou pedindo algo que tenha faltado, eu estou pedindo algo para validar a minha tomada de decisão, por meio de uma diligência. A mesma coisa a execuibilidade, né, parecido até com a questão da execuibilidade aqui. E a atualização de documentos, isso aqui também é interessante, né? A empresa, na sessão pública, né, no dia do recebimento das propostas, a empresa estava apta, tudo certinho, né? Mas tem documentos de habilitação que têm prazo de validade, inclusive curtos. Por exemplo, o documento de FGTS tem 30 dias de validade. Então, a depender da situação, passam alguns dias, pode vencer, né? E aí, quando o pregoeiro vai abrir o documento, ele está vencido. Não, mas na época lá da sessão, o documento estava apto. Então, atualize esse documento agora. Então, isso é possível fazer. As condições de habilitação, então, a gente já sabe que elas vão ser todas definidas no edital. A depender da complexidade do objeto, eu vou pedir ou não determinados documentos, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar, poxa, atestado de capacidade técnica, eu preciso pedir para qualquer objeto? Não. Às vezes eu vou fazer uma compra de um objeto, vou fazer uma compra de lápis, eu preciso pedir atestado de capacidade técnica da empresa? Não. É melhor eu pedir amostra, né, para garantir a qualidade do lápis ou da caneta, não atestado de capacidade técnica. Então, cada caso é um caso. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências de habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. A empresa novinha, abriu agora, né? Como é que ela vai ter documentos contábeis? Balanço de abertura. E a habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância nos termos dispostos em regulamento. A tendência com a nova lei é que tudo seja feito de forma eletrônica, à distância, né? Então, é isso que a gente está vendo aí, forte na nova lei. Habilitação jurídica. O que é habilitação jurídica mesmo? A comprovação da existência da empresa e de quem responde por essa empresa, quem pode assinar os documentos por essa empresa. Então, essa habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações. A documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica de pessoa e, quando cabível, da autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Na 8666 vem listando lá quais são os documentos de habilitação jurídica, né? Se for pessoa física, identidade; se for pessoa jurídica, né, aí vem contrato social, estatuto. Então, tem toda aquela lista de documentos que são basicamente, né, os documentos que comprovam não só a existência da empresa, como quem pode responder por essa empresa. Deixa eu voltar aqui, que faltou uma coisinha aqui, ó. Não, está certo. Tá certinho. Aí vamos lá. Qualificação técnica, habilitação técnica. O objetivo é, olha, eu vou fazer a licitação e eu quero contratar um objeto que tem suas especificidades técnicas. Será que essa empresa que está chegando na minha sessão pública, ela realmente tem expertise nesse negócio? Será que ela vai conseguir entregar o objeto na forma que vai atender a minha necessidade? Então, eu tenho que me cercar de cuidados. Artigo 67. Documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a... Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é habilitação técnico-profissional e o que é habilitação técnico-operacional. Técnico-profissional é relativa à pessoa.
técnica operacional é relativa à empresa. Tá? Então, vamos pensar numa obra. Isso é muito comum em obra, né? Eu vou fazer uma licitação para uma obra. Toda vez que eu vou fazer uma licitação para uma obra pública, eu vou contratar uma empresa. Então, essa empresa ela tem que demonstrar para mim que ela já fez obra similar no passado. Então, eu vou pedir dessa empresa aqui um atestado de capacidade técnica operacional. Ou seja, essa empresa vai ter que demonstrar que, em algum lugar no passado, é nome de filme, em algum lugar no passado, ela já prestou um serviço parecido, já fez uma obra parecida. Isso é um ponto. Só que toda vez que eu contrato uma empresa para executar uma obra, essa empresa precisa designar uma pessoa que vai ser com CREA, que vai ser o responsável técnico da obra. E aí, eu vou me cercar de cuidados também em relação a esse profissional. Eu vou exigir o quê? Atestado de capacidade técnica profissional. É muito comum a gente fazer exigências do acervo desse profissional, né? Porque esse profissional, cada serviço que ele faz, ele registra lá no CREA, tem o ART. Né? Então, se ele faz um projeto básico, se ele executa uma obra, se ele faz uma orçamentação, fica tudo registrado no acervo técnico lá no CREA. Então, a gente exige isso do profissional que vai ser o responsável técnico daquela obra. Então, isso foi só um exemplo. Então, aqui, o que diz a lei? A apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, eu dei o exemplo aí do CREA, quando for o caso, né? Não é toda a profissão que tem um conselho ali, que está sempre ali atuando, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra, ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Aí o exemplo que eu dei justamente, né, o ART emitido pelo CREA. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, também, quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela que vai ser licitada. É o documento comprobatório de avaliação realizada por outro contratante, no caso aqui, registro cadastral. Se lembra do registro cadastral? Que se uma empresa executou um serviço ou uma obra, fica registrado lá o desempenho dela no registro cadastral. Indicação do pessoal técnico, ou seja, a empresa ela vai indicar o pessoal técnico, as instalações e o aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Gente, isso aí está na lei, mas eu só vou exigir se isso for pertinente com o objeto que eu vou contratar. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, eu posso ter ali, de repente, para execução de objeto, uma lei que diz, olha, precisa de fazer algo antes, precisa ter uma autorização. Então, no meu planejamento da licitação, eu preciso verificar isso, se eu vou exigir isso ou não. Quer ver um exemplo disso aí? Um exemplo, eu até peguei de uma empresa recentemente, eu nem sabia disso, mas a Anvisa tem um regulamento de que quem vai fornecer material médico hospitalar tem que ter uma autorização, é um AFE, Autorização de Fornecimento de Equipamentos emitido pela Anvisa. Eu nem sabia que tinha isso. Então, é algo muito específico da área de equipamentos médico-hospitalares. E aí a empresa, o que essa empresa faz? Ela entra direto com impugnação digital, que dificilmente o gestor público não está acostumado, ele não vai exigir isso. Não é? E aí, então, a empresa ela faz o quê? Ela pega os editais, ela tem autorização, ela pega os editais e mais uma impugnação. Ela sai entrando com impugnação para poder ter a oportunidade de ganhar as licitações. Ou seja, é uma questão de norma especial. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso, isso é muito comum, né, quando eu vou contratar serviço de engenharia, obra, eu exijo CREA, serviços contábeis, eu exijo CRC. Tá? Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações, isso aqui é o que substitui a vistoria prévia, né, a vistoria técnica, que a gente já comentou. Exigência de atestado será restrita, isso aqui é um ponto importante, olha. Isso aqui é decisão de Tribunal de Contas que veio para a lei. O documento mais exigido para habilitação técnica chama-se atestado de capacidade técnica. O que é o atestado de capacidade técnica? Vou dar o meu exemplo. Eu ministro cursos e eu vendo cursos para órgãos públicos. Quando eu vou vender um curso para um determinado órgão público, a primeira coisa que o órgão público faz é o quê?
comprove para mim que você já ministrou curso compatível com esse que você quer ministrar aqui. Então, como é que eu comprovo isso? Apresentando um atestado de capacidade técnica. Então, o que é o atestado de capacidade técnica? Eu vou lá nesse outro órgão onde eu já prestei um curso e peço para eles emitirem uma declaração, um atestado, dizendo que eu estive lá, que eu ministrei um curso sobre a nova lei de licitações, com carga horária de 28 horas, que o serviço foi bem prestado, o responsável lá assina, eu pego esse atestado lá e levo nesse outro órgão aqui. É isso que é o atestado de capacidade técnica. Tá? Só que qual é o grande problema que a gente tem na prática? Vamos pegar o texto da 8666. Na 8666 está falando assim, o atestado técnico tem que ser compatível e pertinente com o objeto da licitação, ponto. Aí ferrou tudo. Por quê? O que é compatível e pertinente com o objeto da licitação, que eu entendo, é diferente do que você entende, é diferente do que ela entende. Entrou a subjetividade. Aí a gente começou a ter uma porção de briga recursal nas licitações. Porque uma empresa chega e fala, o meu é compatível. Aí a comissão de licitação, não, eu entendo que não. Aí vai para o recurso, vai para aquela briga. Então, uma confusão tremenda por causa da subjetividade na análise dos atestados de capacidade técnica. Aí o Tribunal de Contas começou a falar o quê? Vamos tornar esse negócio mais objetivo? Vamos fazer o seguinte? Vamos permitir... Aí é como se fosse... O pessoal até critica. Poxa, o Tribunal de Contas agora está legislando? Infelizmente, era mais ou menos isso, né? Porque ele decide, todo mundo começa a seguir. Só que isso nunca esteve na 8666. E agora esse entendimento do Tribunal de Contas veio para a lei. O que o Tribunal de Contas começou a falar? Para tornar essa análise mais objetiva, vamos fazer o seguinte. Pode fixar que o atestado de capacidade técnica vai ser em relação aos itens mais significativos e relevantes do objeto. Então, olha só, a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do preço total estimado da contratação. Então, olha só, eu vou pegar o meu objeto que eu vou contratar, ele é composto por vários itens. Vamos pensar numa obra? Né? A obra é composta por centenas, né? Dezenas, centenas de itens. Eu vou pedir um atestado de capacidade técnica da obra, da empresa, para ela comprovar que já executou obra similar. Mas o que é similar? Eu vou pedir que ela comprove pelo menos os itens principais, os itens mais relevantes e significativos. E aí entram todos os itens cujo preço individual seja igual ou superior a 4% do preço total. Todo mundo acompanhou até aqui? Tá? Tá. Começa pelo seguinte, né? Vou te falar exatamente o que eu costumo fazer na minha prática. Eu não sou muito fã de pedir atestado de capacidade técnica para compra, tá? Eu peço muito atestado de capacidade técnica para serviço. Porque quando eu penso numa compra, eu estou pensando no seguinte, será que o produto não me interessa muito a empresa, me interessa mais o produto que a empresa vai me entregar. Estão acompanhando o meu raciocínio? Então, se eu estou falando de comprar um computador, um no-break, a minha preocupação é a seguinte, será que esse computador, esse no-break que a empresa vai me entregar, eles me atendem tecnicamente? Então, é muito comum eu, em vez de pedir atestados de capacidade técnica, porque o atestado de capacidade técnica vai me demonstrar a capacidade da empresa, certo? Mas eu, numa compra, eu não estou muito preocupado com a capacidade da empresa. Porque se ela não me entregar, ela não vai receber. Eu quero que ela me entregue um produto que me satisfaça. Então, eu prefiro exigir a apresentação de amostra, ou laudos, ou certificados do produto que ela vai me entregar. Deu para entender? Tá? Então, quando eu compro computador, no-break, impressora, eu não solicito, no rol de documentos de habilitação, eu não solicito atestado de capacidade técnica. Eu solicito, durante a sessão, uma amostra de cada item
ou, se for o caso, material, né, promocional, o material descritivo de cada item para eu verificar a qualidade daquele produto. É assim que eu faço. Agora, se você vai contratar uma empresa de TI para prestar um serviço para o seu órgão público, aí já mudou, não é? Aí eu quero saber se ela tem condições técnicas de prestar o serviço, que ela vai ficar comigo 12 meses, 24, de repente até 5 anos comigo. Então, eu preciso saber se ela tem know-how naquela prestação de serviço, que é algo intangível, né? A prestação de serviços é algo intangível, por isso que eu peço atestado de capacidade técnica. Ficou claro? Tranquilo? Quero deixar claro uma coisa. A lei 8666 e 14.133, elas não fazem essa distinção. Ah, eu só posso... Então, Eduardo, quer dizer que eu só posso pedir atestado de capacidade técnica para serviços? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é um posicionamento que eu adoto. Tá? Pela lei, ela não faz essa distinção, então fica a seu critério. Eu só acho que não tem muita razão de ser você pedir atestado de capacidade técnica quando é uma compra, porque a empresa vai te entregar, se não entregar, você não paga, pune a empresa e parte para outra. Né? Se ela entregar, eu preciso que ela me entregue um produto com qualidade. E isso eu verifico durante a sessão na apresentação de amostras. Certo? Tranquilo? E aí, se fosse um serviço, né, aí já muda. Aí eu tenho que ver todos os itens do serviço, qual o item mais relevante, ou seja, os itens acima de 4% de valor significativo, o que é item relevante, e aí eu vou pedir atestado de capacidade técnica especificamente daqueles itens. Certo? Aí, para cada item relevante, eu posso fixar quantidades, olha. Observado o que foi disposto aqui, será admitida exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de maior relevância ou de valor significativo. O que é isso? Vou contratar um serviço de limpeza. Né? Vou contratar um serviço de limpeza. O serviço de limpeza... O que é mais relevante no serviço de limpeza, né? Vamos pensar agora no formato como eu devo contratar. Eu não tenho que contratar por área? É por área, né? Então, vamos imaginar que eu tenha 10 mil metros quadrados que eu vou licitar, que é a área do meu órgão público, são 10 mil metros quadrados. Então, eu vou licitar para contratar uma empresa para limpar durante 12 meses os 10 mil metros quadrados do meu órgão público. Vou pedir atestado de capacidade técnica para essa empresa. O que é mais relevante nesse serviço? A área ser limpa. Como é que eu vou exigir atestado de capacidade técnica? Eu vou exigir que ela apresente para mim um atestado de capacidade técnica, comprovando que ela já executou o serviço de limpeza no passado para alguém, com uma área de pelo menos 50 mil. 50 mil não, 5 mil, né? 5 mil metros quadrados. Todo mundo compreendeu? Tá? Então, eu torno a análise do atestado de capacidade técnica mais objetiva. Porque antigamente ficava, mas ele só está colocando aqui 10 metros quadrados, atende, é limpeza, atende ou não atende? E ele está colocando 1.000 metros quadrados, atende ou não? Aí ficava nessa briga. Eu participei uma vez de uma tomada de preços lá no Ministério Público, eu estava fazendo parte da comissão de licitação, e era uma obra de construção de um prédio novo do MP, 4 andares, vou colocar valores hipotéticos aqui, tá? 4 andares, 100 metros quadrados em cada andar. Então, a área a ser construída pela empresa, 400 metros quadrados. Tudo bem? Na hora da tomada de preços, na hora da habilitação, teve uma empresa que apresentou um atestado de capacidade técnica, mostrando que ela já tinha construído um galpão de 400 metros quadrados. Aí a minha pergunta é, esse atestado de capacidade técnica, eu posso aceitar? Sim ou não? Sim ou não? Oi? Não é uma obra compatível. Ah, mas a área é a mesma. Não interessa. Qual é o objetivo do atestado de capacidade técnica? Comprovar que a empresa tem expertise naquele tipo de obra. Construir um galpão no térreo é completamente diferente de construir um prédio de 4 andares. Eu não sou engenheiro, mas foram os engenheiros que colocaram isso lá na hora. Então, aquele atestado de capacidade técnica não era compatível com o objeto da licitação. Mas deu recurso, foi aquela confusão toda. Perceberam? Então, tem muita confusão na hora de fazer a análise desses atestados de capacidade técnica. Continuando aqui,
Salvo na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências dos incisos 1 e 2, né? Incisos 1 e 2 são o que mesmo, hein? Lá em cima, ó, são essas aqui, de apresentação de profissional, de certidões ou atestados lá do registro cadastral. Então, essas exigências, tá, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução do serviço de características semelhantes. Hipótese em que as provas alternativas deverão ser previstas em regulamento. Então, o que a lei está falando, mais uma vez, olha, se você entender pertinente, vamos supor, um órgão que faz muita contratação, né, de serviço, de obras, ele pode fazer o seu regulamento específico para aquele tipo de contratação e criar algumas regrinhas específicas ali. Então, a lei está dando essa margem aí em relação à habilitação técnica. Outro ponto importante, não sei se vocês têm acompanhado, mas já tem aproximadamente 2 anos que o governo brasileiro está tentando abrir um mercado para as empresas estrangeiras, não é? Inclusive, teve, agora só não me lembro se foi em 2019 ou 2020, eu acho que foi 2020, que houve uma mudança no SICAF do Comprasnet, porque antigamente só podiam se cadastrar no SICAF empresas com CNPJ, o cadastro era feito pelo CNPJ. E isso impedia que empresas estrangeiras se cadastrassem, porque as empresas estrangeiras não têm CNPJ. Isso foi mudado. Então, hoje, é possível uma empresa estrangeira se cadastrar no SICAF. A empresa estrangeira recebe uma outra, não sei exatamente qual é a numeração que ela se cadastra lá, mas é possível. Então, o governo vem num movimento de abrir as portas para o mercado estrangeiro, até para que possa ampliar a competitividade. Isso também nós veremos bastante aqui na nova lei de licitações. Olha, serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis que sejam emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Tem uma coisa, né, que é um acordo de compras governamentais, que a gente chama de GPA, né, o GPA. O que é o GPA? É um acordo de compras públicas a nível global, que já aderiram a esse acordo os países da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul. Tá? Então, todos esses países já aderiram a esse acordo. Qual é a ideia desse acordo, que é o GPA? É facilitar o acesso às compras governamentais desses países pelos países membros. Essa é a ideia. Então, é a gente abrir as portas para a entrada de países que tenham aderido ao acordo, tá? Para ampliar a competitividade. Isso é gerenciado pela Organização Mundial do Comércio e o Brasil, há 2 anos, manifestou o interesse em aderir a esse acordo de compras públicas globais. E aí, então, o que a gente percebe é que a nova lei ela já veio trazendo vários pontos para facilitar esse acesso de empresas estrangeiras aqui no mercado nacional. Continuando, em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tem executado serviços similares ao objeto em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo que não poderá ser superior a 3 anos. Isso aqui é cópia do texto da IN 05 de 2017. Então, a gente sabe que o governo federal tem essa IN 05, que eu já falei demais para vocês ontem aqui, que é uma instrução normativa que tem muita força para a contratação de serviços, é utilizada praticamente no Brasil inteiro, e eu acho um ponto muito positivo a nova lei ter incorporado vários pontos desse regulamento federal, inclusive isso aí. Não é? Agora, tem decisão do TCU sobre o assunto. Então, vamos entender isso aqui. Na nova lei de licitações, eu posso contratar um serviço contínuo por até 5 anos, a gente vai falar disso quando entrar na parte de contratos, até 5 anos. E aí eu posso pedir um atestado de capacidade técnica, dizendo que a empresa já prestou um serviço. Por exemplo, limpeza. Eu vou contratar uma empresa de limpeza aqui para o Ministério Público do Tocantins por 5 anos. Aí, então, eu quero pedir um atestado de capacidade técnica daquela empresa, com base, né, na área que vai ser limpa aqui, aquilo bonitinho, só que a lei diz que eu posso exigir prazo. Poxa, se eu vou ficar com essa empresa 5 anos, eu posso exigir que o atestado comprove que ela já tenha prestado esse serviço por até 3 anos. Tá? A única coisa que o TCU fala
e provavelmente vai continuar falando com base na nova lei, e aí eu trouxe esse acordo aqui da segunda Câmara do TCU, é que esse prazo que vai ser exigido não pode ser superior ao prazo do futuro contrato. Então, se você vai formalizar um contrato com a empresa por 24 meses, você não pode exigir um atestado de 3 anos. Seria mais do que o que você vai contratar com a empresa. Tá? Você não pode pedir um atestado mais do que você vai precisar daquela empresa, porque isso torna o atestado incompatível com o objeto, né? Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou do serviço objeto da licitação e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que isso seja aprovado. Então, qual é a situação aqui? Vou contratar uma obra. Aí, nos documentos de habilitação técnica, a gente viu que eu posso exigir capacidade técnica profissional, daquele profissional que a empresa indicou como responsável técnico. Aí, olha a situação. Durante a licitação, eu verifiquei todo o acervo daquele profissional. Aí, passa um tempo, eu homologo a licitação, chamo a empresa para assinar o contrato. Na hora que a empresa vai executar a obra, ela fala, ih, aquele profissional não está mais com a gente. E aí, vou perder a contratação? Não, aí a lei permite o quê? A lei permite que a empresa indique um outro profissional, desde que esse outro profissional seja o quê? Com experiência equivalente ou superior, e isso seja aprovado pela administração. Tá? Então, tinha muita confusão, porque a Lei 8.666 não entrava nessa minúcia, e agora nós temos isso disposto na nova Lei de Licitações. E a questão aí também para empresas estrangeiras. Olha, sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5º do caput, por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Isso aqui a gente discutiu muito, né? A Organização Mundial do Comércio contratou o Instituto Protege, que é do Jacobi, para fazer a consultoria para adequar a legislação ao GPA, que é o Acordo Global de Compras Públicas. E aí, então, uma das coisas que foram muito discutidas foi isso aqui. Eu vou contratar uma obra. Quando a empresa chega na licitação, o que eu exijo dela? Registro onde? No CREA. Só que se é uma empresa estrangeira, obviamente, na hora da licitação, ela tem registro no CREA? Não. Ela nem do Brasil é. Como é que você resolve isso? Está resolvido aqui. Você deixa a empresa estrangeira participar. Mas, quando da assinatura do contrato, você tem que exigir dela lá que ela entrou com pedido de registro lá no órgão competente. Tá? Então, é mais uma flexibilidade para possibilitar a participação de empresas estrangeiras nas licitações públicas nacionais. E será admitida a exigência de relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico, tá? Aquele pessoal técnico que foi indicado lá nos itens anteriores. Então, essa questão da exigência de relação dos compromissos assumidos, isso aí, para mim, é muito complexo na prática, né? Porque a empresa pode ter pessoas diversas, vários contratos ao mesmo tempo. Qual é a ideia dessa exigência aí? É eu verificar se naquele momento que eu vou contratar a empresa, quantos contratos ela tem, como é que estão alocadas as pessoas dela, para ver se ela vai ter capacidade técnica de prestar o serviço para mim. Só que, sinceramente, eu acho muito difícil a gente ter esse feeling, essa objetividade de fazer uma análise. Então, assim, eu não costumo pedir isso nas minhas licitações. Eu acho isso aí história para boi dormir, né? Porque eu não tenho capacidade técnica de avaliar a logística da empresa, né? A questão pessoal da empresa. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Isso aqui é quando eu permito a subcontratação. Então, existem alguns objetos que uma empresa não consegue fazer o objeto integralmente. Essa empresa tem que subcontratar parte do objeto. Nesses casos, a dúvida que a gente tinha era a seguinte: se vem um licitante, a empresa A, participar de uma licitação aqui comigo, ela vai ser a contratada e ela vai demonstrar a habilitação dela. Só que eu estou permitindo que ela subcontrate parte desse objeto. Então, ela vai escolher uma empresa que, em parceria com ela, vai
fazer parte daquele objeto, vai executar parte daquele objeto. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: se eu verifiquei a habilitação da empresa A, que é a contratada, quer dizer que essa empresa A pode contratar qualquer outra empresa, eu não preciso verificar nada dessa qualquer outra empresa? Não, eu preciso garantir que essa empresa subcontratada tem condições técnicas. Então, eu exijo também da subcontratada a documentação de qualificação técnica. Tá? E aí a gente finalizou a parte técnica. Agora vamos para a parte de habilitação fiscal, social e trabalhista. Então, como eu falei, se eu vou pagar a empresa com dinheiro público, eu não quero contratar, colocar para dentro da administração, para pagar com dinheiro público, uma empresa que tenha pendência com fisco, pendência trabalhista, pendência social. Então, quais são os documentos que eu vou exigir? Primeira coisa, a empresa precisa me comprovar a inscrição dela. Não é? CNPJ, no caso de pessoa física, CPF. Depois, a inscrição no cadastro de contribuinte estadual e ou municipal, se for o caso. Regularidade perante as fazendas, federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante. Regularidade relativa à Seguridade Social e FGTS. CNDT, que é a regularidade perante a Justiça do Trabalho. E a declaração do menor, que na 8666 ficava solta lá, e aqui eles puxaram para esse rol de habilitação fiscal, social e trabalhista. Alguns pontos importantes aqui. Esses documentos de fazenda são as três, tá? Fazenda federal, estadual e municipal da sede da empresa. Então, isso pode variar de estado para estado, de município para município, tá? Isso pode variar, o nível de exigências, cartórios de distribuição, isso varia de estado para estado, município para município. Outro ponto aqui importante, nesse item 4, a gente fala, na verdade, a lei dispõe sobre duas certidões, Seguridade Social e FGTS. Antigamente, a Seguridade Social era uma certidão chamada CND, Certidão Negativa de Débitos, emitida pelo INSS. Essa CND não existe mais. Por que não existe mais? Porque a Receita Federal ela incorporou o INSS, né? Virou a super-receita que eles falam. Né? E aí, então, quando a gente solicita da empresa a certidão da Fazenda Federal, a certidão é unificada, ela traz três coisas: a Fazenda Federal, Dívida Ativa Federal e INSS, Seguridade Social. Então, já está tudo isso na mesma certidão, certo? Essa certidão tem prazo de validade, assim como as certidões de fazenda, todas elas têm prazo de validade, só que o prazo de validade depende de cada fazenda. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, 6 meses do município, acho que o Estado também 6 meses. Tá? E o FGTS é a certidão chamada de CRF, que é a certidão de regularidade junto ao FGTS, que é emitida pela Caixa Econômica Federal e que tem prazo de 30 dias. Tá? Sendo que muitas dessas certidões hoje a gente puxa na internet, é rápido, é fácil. Né? Eu até coloco uma crítica aí, poxa, por que a gente tem que pedir isso das empresas se eu consigo puxar na hora da internet? A FGTS eu consigo puxar na hora, federal. Né? Então, sim, eu acho que não tem muita razão de ser a gente ficar exigindo toda essa documentação das empresas, mas está na lei, a gente vai exigir. CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que é emitida lá no site da Justiça do Trabalho. Tá? E aqui a declaração do menor, uma declaração que é feita de próprio punho, né, no qual a empresa ela afirma lá que não contrata profissionais menores de idade, tem umas regrinhas lá, que devem, é um texto padrão. E a habilitação econômico-financeira vou colocar uma empresa para dentro, essa empresa vai ficar comigo durante um tempo, uma relação jurídica entre as partes, que ela vai me entregar algo e eu vou pagar essa empresa. Será que essa empresa vai dar conta? Será que essa empresa vai conseguir chegar até o final do contrato? Então, o que eu vou exigir dessa empresa? A habilitação econômico-financeira visa demonstrar essa aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato que eu quero celebrar, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital. Vocês já devem ter visto, né? Índice de liquidez geral, índice de solvência geral, tem uma série de índices contábeis, padrão também, que já são exigidos lá nos editais de licitação. E será restrita a apresentação da seguinte documentação: balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, DRE, e demais demonstrações contábeis. Aqui é a novidade, né? Na 8666 era sempre do último exercício.
Agora, na nova lei, dos 2 últimos exercícios. Tá? Então, uma mudança significativa aqui na nova lei de licitações. Empresa com menos de 2 anos, basta exigir do último exercício, está no parágrafo 6º. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou seja, eu não quero contratar uma empresa que está falindo, né? Pelo amor de Deus. Então, certidão, nada consta de falência. A critério da administração, poderá ser exigida a declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Isso aqui não tem na 8666. Hoje, como é que eu faço isso? Eu peço os índices econômicos, né, como eu falei, índice de solvência geral, índice de liquidez geral, iguais ou maiores que 1. Não é? Aí a empresa, na licitação, ela me apresenta o balanço patrimonial dela, me apresenta os índices, aí eu chamo o contador do meu órgão e ele passa o pente fino no balanço para ver se os índices estão calculados da forma correta. É assim que eu faço hoje. Só que nem todo órgão tem contador com essa expertise. Essa é a verdade. A gente tem aqui, provavelmente vocês têm, eu tenho, não é? Mas o município pequenininho, às vezes, não tem. Então, a lei arrumou uma solução para isso. Vamos exigir que a empresa já apresente esses índices com um ateste de um profissional contador registrado. Para o atendimento do disposto, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e índices de rentabilidade ou lucratividade, ou seja, eu tenho aqueles índices que são padrão. Eu não posso exigir faturamento anterior da empresa, que não tem nada a ver com a capacidade da empresa, tampouco rentabilidade ou lucratividade. Aqui eu posso exigir relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importa em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, parecida com aquela lá da habilitação técnica, só que aqui é para fins financeiros. Né? A administração, isso aqui é cópia da 8666, a administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá, ou seja, facultativo, estabelecer a exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10%. Aqui eu sempre ressalto, né? O que é mais importante aqui a gente exigir? Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo? O capital social é o capital com que aquela empresa foi aberta. Muitas vezes a empresa abre com capital social e nunca mais mexe naquele valor. Não representa absolutamente nada. Patrimônio líquido já é diferente. Receitas e despesas vai gerar lá patrimônio líquido. Então, é mais pertinente, se for exigir, é mais pertinente exigir o patrimônio líquido mínimo. É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para avaliação de situação econômica e financeira suficiente para o cumprimento das obrigações. Isso aqui é um texto que, no meu ponto de vista, não tinha nem necessidade de constar aí. E para a gente fechar a habilitação, a documentação de habilitação poderá ser apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. E pode ser substituída pelo tal registro cadastral. O mais conhecido deles qual é? O SICAF, né? O SICAF, como é que funciona o SICAF? O SICAF já foi presencial, a empresa tinha que pegar uma penca de documentos, levar numa unidade cadastradora lá, aí tinha uma equipe lá para receber, avaliar cada documento. Isso já mudou tem algum tempinho, deve ter uns 3, 4 anos, que o SICAF, o cadastro é todo eletrônico, é por fases, né? Então, a empresa vai lá, entra no sistema, se credencia, junta seus documentos de credenciamento, depois junta contrato social, CNPJ, vai juntando todos os documentos de habilitação. Aí o SICAF dá o ok. Quando essa empresa se cadastra no SICAF, esse cadastro vale por 1 ano. E qual é a vantagem do registro cadastral? A vantagem é a seguinte: em vez de, em cada licitação, a empresa ficar juntando todos esses documentos de habilitação em cada licitação, o que gera custos para a empresa apresenta esses documentos no registro cadastral, como, por exemplo, o SICAF, e aí, em cada licitação, ela extrai um relatório do SICAF, uma certidão, que a gente chama de CRC, Certificado de Registro Cadastral. Ah, Eduardo, mas olha só, tem algumas certidões que vencem, né? Acabei de falar, o FGTS vence de 30 em 30 dias. Se a empresa deixar o FGTS vencer, na hora que ela emitir o CRC do SICAF, vai sair a certidão, mas vai dizer, certidão do FGTS vencida na data tal. A empresa tem que atualizar. Tá? Só um detalhezinho, recentemente, parece que o SICAF ele já está
fazendo a comunicação com alguns sistemas. Eu acho que com a FGTS, eu acho que com a Receita Federal. Você tem FGTS, trabalhista também? Ótimo. Então, isso facilita a vida, né? Porque a empresa não precisa ficar atualizando FGTS, CNDT, né? CNDT e federal, né? Isso facilita bastante a vida de todos, né? De todas as partes. Habilitação, né? Dispensada total ou parcialmente nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até 300 mil. Tá? Então, nesses casos, eu posso dispensar total ou parcialmente a documentação de habilitação. Só um detalhe, aquilo que a gente já falou aqui. Todo dispositivo da nova lei que apresenta um preço, esse preço vai ser atualizado todo dia 1º de janeiro. Né? Como eu falei, então, dia 1º de janeiro de 2022, esse preço de 300 mil foi atualizado para 324.122,46. Quando chegar em 1º de janeiro de 2023, IPCA, qual foi a variação do IPCA? Aplica sobre esse 324, já muda o valor de novo. Tá? Então, é assim que vai acontecer todo ano. A mesma coisa ali, 1/4 do limite para dispensa para compras. Quando a lei foi publicada, o limite para dispensa para compras era 50 mil. Não é? 1/4 de 50 mil, metade é 25, 1/4 é 12.500. Agora não é mais 12.500, porque agora não é mais 50 mil, é 54 mil. Só fazer a conta aí. Tá? Dá 13 mil e pouco, quase 14 mil. Tá? Então, a gente vai ter esse trabalho de sempre ficar atualizando isso. Na verdade, pela nova lei, artigo 182, atualização com base no IPCA, e os novos valores serão publicados no PNCP. Então, o PNCP vai... fiquei na dúvida qual é o valor? PNCP. Olhei lá no PNCP, não vi... Se lembra que eu abri hoje, logo depois do almoço, eu não vi os valores. Na dúvida, pessoal, joga no Google o decreto 10922. Tem a tabelinha, o decreto tem uma tabelinha dizendo o valor, onde é que está na lei, e qual é o valor original, onde é que está na lei e o novo valor. Aí você já tem a tabelinha lá do 10922. Aí vamos lá. Que horas são, hein? Não, vamos seguir mais um pouquinho, 4 horas a gente dá uma pausa, mais ou menos 4 horas. Seguinte, então, fizemos o julgamento, fizemos a habilitação, a empresa foi totalmente habilitada, aí ela foi declarada vencedora. Agora, ela teve a melhor proposta, eu aceitei a proposta dela, eu abri os documentos de habilitação dela, todos ok, declarei a empresa vencedora. Acabo a sessão? Não. Por quê? Porque eu tenho que dar a oportunidade de as outras empresas se manifestarem. É a tal da fase recursal única. Se eu deixo a habilitação para o final, a fase recursal é única. Mais uma vantagem da habilitação no final. Então, como é que funciona essa questão dos recursos administrativos? Está lá para o final da lei, artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem recurso no prazo de 3 dias úteis. Tá? Vamos só parar aqui um pouquinho, fazer uma comparação. Na 8666, o prazo é de 5 dias úteis. Na legislação do pregão, o prazo é de 3 dias corridos. Agora, na nova lei, o prazo vai ser de 3 dias úteis. Contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face dessas decisões aqui, dessas situações aqui. Então, ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação ou inscrição em registro cadastral, isso é motivo de recurso. Julgamento das propostas, a empresa pode não concordar com a decisão do pregoeiro ou do agente de contratação. Olha aqui, ó, habilitação e inabilitação. A empresa foi inabilitada, pode não concordar com a inabilitação dela, tem direito a interpor recurso. Anulação ou revogação da licitação e extinção do contrato. Aí a gente já está falando lá no contrato administrativo. Tá? Então, cabe recurso em relação a todas essas decisões, a todos esses fatos aqui. E existe uma outra coisa chamada pedido de reconsideração, também no prazo de 3 dias úteis, contados da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. Ou seja, voltando aqui, ó,
Em relação a essas situações aqui todas, cabe recurso administrativo, e, se for o caso, cabe para a autoridade superior. Qualquer outra situação que a empresa não esteja satisfeita e queira se contrapor à administração, qualquer situação que não esteja contemplada naquele rol de 5 fatos, ela vai entrar com pedido de reconsideração. Tá? Então, a lei prevê esses 2 institutos aí. Quanto ao recurso apresentado em virtude das alíneas B e C, a linha B é o recurso em relação ao julgamento das propostas. A linha C é o recurso em relação à habilitação. Serão observadas as seguintes disposições. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente sob pena de preclusão do direito. E o prazo para apresentação das ações recursais, naquele de 3 dias, será iniciado na data de intimação ou da lavratura da ata. E a apreciação dar-se-á em fase única. Ou seja, estou na sessão pública, julguei, aceitei a proposta da empresa, depois eu fui lá, habilitei a empresa, abri a fase recursal única. Cabe, nesse momento, recurso tanto sobre o julgamento, quanto sobre a habilitação. Só que, quando o pregoeiro ou o agente de contratação ele abre a fase recursal, se as empresas quiserem, elas têm que manifestar de imediato. Porque se nenhuma empresa se manifestar de imediato, preclui o direito a entrar com recurso. Todo mundo entendeu? É um pouquinho diferente do pregão. Porque no pregão, a lei do pregão fala que, de imediato, a empresa tem que manifestar e motivar. Repararam que aqui não tem motivação. A empresa basta manifestar. Como é que funciona no pregão hoje? Se a empresa perdeu a licitação, geralmente ela vai buscar alguma coisa para ela poder entrar com recurso para tentar ganhar. Isso é o fato, é o que acontece. Aí a empresa não concordou muito com o preço do concorrente dela, que foi declarado vencedor. Aí a empresa quer entrar com recurso. O que ela faz? O representante levanta o dedinho lá e fala, eu quero entrar com recurso, mas não basta manifestar. Na legislação do pregão hoje tem que motivar. Ele tem que falar, eu quero entrar com recurso porque eu entendo que o preço do meu concorrente é inexequível. Aí ele vai ganhar um prazo para apresentar as razões de recurso comprovando que o preço do concorrente dele é inexequível. E quando termina esse prazo, a empresa que foi declarada vencedora vai apresentar as contrarrazões, comprovando que o preço dela é exequível. É assim que funciona. Tá? Só que se a empresa, no pregão, motivou que é inexequibilidade, ela só pode apresentar recurso sobre inexequibilidade. Eu já vi situações em que a empresa, no momento da sessão, ela disse, eu quero entrar com recurso porque o preço é inexequível. Aí a empresa pegou a documentação e levou para casa, 3 dias para analisar. Né? Aí, quando ela começou a analisar a documentação, ela falou, esse documento de habilitação aqui não é válido, não. Já que eu vou entrar com recurso, eu vou entrar com 2 pontos, inexequibilidade e inabilitação da empresa. Não pode, porque ela só motivou em relação a preço. Agora acabou isso. Na nova lei, a empresa não precisa motivar, ela só precisa manifestar. Tá? Oi? Lascou, também acho. Eu acho que faltou. O legislador esqueceu aí. Manifestada e motivada imediatamente. Né? Eu acho que faltou isso aí. Seria importante a gente manter o que a gente já está acostumado a fazer. Mas, fato é, só tem ali o leque abre, com certeza. O recurso de que trata o inciso 1 deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato. Então, olha só, quem decide durante a sessão pública sobre o julgamento e sobre a habilitação? Pregoeiro ou agente de contratação? Então, se a empresa vai interpor recurso, esse recurso vai ser direcionado a quem decidiu. O recurso vai ser direcionado ao pregoeiro ou ao agente de contratação. É isso, é assim que a gente faz o recurso administrativo. Né? E se essa pessoa não reconsiderar o ato ou a decisão, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis contados do recebimento dos autos. Isso já funciona nas leis antigas. Tá? Ou seja, o pregoeiro declarou a empresa A vencedora. Aí a empresa B foi lá e entrou com recurso porque não concordou.
Aí o pregoeiro vai analisar as razões do recurso, as contrarrazões. Aí vamos imaginar que o pregoeiro manteve a posição dele, ou seja, ele não aceitou, não deu provimento àquele recurso. O pregoeiro, antes de responder, ele precisa submeter para a autoridade superior. Tá? Ele tem que colocar razões e contrarrazões e a decisão dele, a exposição de motivos dele para a autoridade superior bater o martelo, se ela vai manter a decisão dele ou não. Já é assim que funciona nas leis antigas, e é assim que vai funcionar na lei nova. A única diferença na lei nova é que a lei nova estabeleceu prazos, inclusive para a autoridade competente. Olha. Então, essa pessoa, no caso pregoeiro, agente de contratação, né, tem que decidir no prazo de 3 dias úteis, e se mantiver o posicionamento, tem que submeter à autoridade superior, e essa autoridade superior tem um prazo máximo de 10 dias úteis para decidir, que é um prazo bem extenso, por sinal. Né? Tá? O acolhimento do recurso implicará em invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. Então, às vezes, tem uma questão lá que foi objeto de recurso, mas é um item sanável, por exemplo, da proposta, a gente aproveita ali, saneia a proposta e segue em frente. O prazo para apresentação das contrarrazões será o mesmo do recurso, ou seja, são 3 dias úteis para razões de recurso, 3 dias úteis para contrarrazões de recurso, 3 dias úteis para a resposta da pessoa lá, que é o pregoeiro ou o agente de contratação. Se o pregoeiro ou o agente de contratação mantiver o seu posicionamento, ou seja, não der provimento ao recurso, tem que submeter para a autoridade superior, que tem até 10 dias úteis para poder tomar a decisão. E será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Esse é um outro ponto. Por quê? Quando eu recebo razões de recurso de uma empresa, eu tenho que pegar essas razões de recurso e disseminar para as outras, para que todas as outras saibam quais são as razões para poderem apresentar ou não as contrarrazões. Quando é pregão eletrônico, está mais tranquilo, porque tudo é inserido no sistema e todo mundo tem acesso. Mas quando a gente fala de 8666, que é tudo, né, o pregão presencial, que é tudo ali, a coisa fica, né, nem sempre o pregoeiro ou a comissão de licitação divulgam, a coisa fica mais amarrada. Tá? Então, esse é um ponto importante. Tem que dar vista para todo mundo das razões de recurso, das contrarrazões, para que todo mundo esteja ciente. Então, assim, eu abri a ata, né, fechei a ata hoje com uma empresa que ganhou 3 dias úteis para apresentar as razões, porque ela se manifestou durante a sessão. Então, 3 dias úteis para essa empresa apresentar as razões. O prazo para as contrarrazões ele começa quando termina o prazo das razões. Não é? Então, os primeiros 3 dias úteis são para apresentação de razões. Assim que termina esse prazo das razões, começa a contar os 3 dias úteis das contrarrazões. Tá? E a mesma coisa para o julgamento, 3 dias úteis. Então, um prazo logo depois do outro, é em sequência. Tranquilo? Tá? Aí tem também a parte de recursos em relação às sanções administrativas, que a gente vai falar depois lá, quando a gente estiver abordando a parte de contratos administrativos. Né? Porque quando a gente aplica a sanção administrativa, né, as sanções, né, de advertência, multa e suspensão de licitar, cabe recurso no prazo de 15 dias úteis. Depois a gente vai falar especificamente das sanções administrativas. E aí tem também a sanção do inciso 4, que é a declaração de inidoneidade, que também cabe, né, recurso administrativo de 15 dias úteis. Né? O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Até uma questão de lógica. Né? Olha só, eu estou no meio da licitação, eu declarei uma empresa vencedora, só que a concorrente dela entrou com recurso, e eu estou analisando o recurso. Então, eu não posso homologar essa licitação e contratar a empresa se eu ainda não julguei o mérito do recurso. Então, esse recurso tem efeito suspensivo, ou seja, foi interposto o recurso para tudo, vamos esperar a análise do mérito do recurso, aí depois que a gente decidir se vai manter o posicionamento ou não, aí a gente dá continuidade àquela licitação. Só segue depois que a gente finalizar.
Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. E aí a gente está caminhando para o encerramento da sessão, encerramento da licitação, né? Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá, primeiro, determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Então, aquela autoridade superior do órgão está analisando o processo e tem um probleminha aqui, tem que sanear. Ela pode retornar o processo para esse saneamento. Depois, essa autoridade ela pode revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Aí o parágrafo 2º fala, desde que decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado. Então, a autoridade superior pode revogar a licitação. Ah, mas foi tudo certinho. Por que ela vai revogar a licitação? A revogação é decorrente de fato superveniente, ou seja, fato que tenha acontecido pós-licitação e que tenha feito com que aquela contratação não mais seja de interesse público. Isso é motivo para revogação. É exatamente o texto que nós temos no artigo 49 da 8666. Então, aqui não mudou nada. Tá? Exemplo de revogação. Teve um aluno uma vez que ele me deu um caso, eu achei bem bacana, eu sempre uso esse caso para exemplo de revogação. Ele trabalhava no Sebrae, tá? E o Sebrae estava fazendo licitação para comprar uma unidade de um equipamento lá de médio porte. E aí o Sebrae publicou o edital da licitação e o SESI, que inclusive era próximo do Sebrae fisicamente, o responsável do SESI falou, poxa, você não precisa licitar isso não, eu tenho esse equipamento aqui parado, eu vou doar esse equipamento para vocês. Só que ali já estava se desenrolando a licitação. Então, o que aconteceu? O SESI doou, a posteriori, ou seja, depois de realizada a licitação, o SESI doou o equipamento que supriria a necessidade do Sebrae. Então, para que o Sebrae ia gastar dinheiro se ele já tinha recebido a doação? Então, o fato superveniente foi a doação. Se essa doação supriu a necessidade da entidade, para que ela vai gastar dinheiro? Então, o presidente do Sebrae foi lá e revogou aquela licitação. A anulação já é diferente, né? Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. Aí o parágrafo 1º, indicar atos com vícios insanáveis, tornando sem efeitos todos os subsequentes todos os efeitos, tornando sem efeitos todos os subsequentes que deles dependam com apuração de responsabilidade. Ou seja, aconteceu toda a licitação. A autoridade superior, ela se utiliza do princípio da autotutela para verificar todas as ocorrências daquele processo licitatório. Se essa autoridade superior identificar uma ilegalidade, ela tem que fazer o quê? Anular a licitação. Anula todo o processo. Então, a anulação é diferente de revogação. Revogação é decorrente de quê? Fato superveniente que faça com que a contratação não mais seja de interesse público. A anulação é decorrente de ilegalidade. Tá? Exemplo de anulação. Eu já vi uma situação em que a empresa tentou entrar com recurso num pregão, o pregoeiro não deixou a empresa, ele cerceou o direito de a empresa interpor recurso. E aí o que essa empresa fez? Essa empresa, depois que acabou a licitação, se sentiu super prejudicada, entrou com um ofício direto para a autoridade superior do órgão. Então, a autoridade superior do órgão recebeu o processo, pegou esse ofício, viu lá que realmente o pregoeiro cometeu uma ilegalidade, e aí então o que ele fez? Anulou o processo licitatório e, é óbvio, deu uma boa chamada no pregoeiro, não é? Porque ele cometeu uma ilegalidade, cerceando o direito de a empresa interpor recurso. Então, isso é motivo de anulação do processo licitatório. E, para finalizar aqui, essa autoridade superior vai adjudicar o objeto e homologar a licitação. O que significa adjudicar o objeto? Adjudicar o objeto é atribuir à empresa vencedora aquele objeto que foi licitado.
é o vulgarmente chamado de toma que o filho é teu, né? Toma que o filho é teu. Você ganhou, então leva. Você que vai prestar esse serviço, você que vai me entregar o objeto. Isso é adjudicar o objeto. E homologar é homologar a licitação. Eu confirmo a validade daquele processo licitatório. Logo, o processo só tem validade depois que a autoridade superior homologou a licitação. Qual é a novidade aqui na nova lei? A nova lei é exatamente igual a 8666. Na 8666, adjudicação e homologação são de competência da autoridade superior. No pregão, não. No pregão, quando não tem intenção de recurso, quem adjudica o objeto é o pregoeiro na própria sessão pública. Isso acabou aqui na nova lei. Na nova lei, tanto a adjudicação quanto a homologação são de competência da autoridade superior do órgão. E aí aqui a gente encerra a fase de seleção de fornecedores. Todo mundo acompanhou? Tá? Tranquilo? Podemos parar por aqui hoje? Para o café, tá, gente? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente está encerrando aqui a fase de seleção de fornecedores. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar 10 minutinhos para o nosso intervalo, para tomar um café. Quando vocês voltarem, a gente vai fazer uma parte prática hoje no final da tarde. Qual vai ser a parte prática que a gente vai fazer? A gente vai começar a refletir sobre essa nova lei. Eu entreguei para vocês ontem os modelos de ETP e TR. Vocês podem fazer, se vocês quiserem, tá? Podem fazer em grupo, tá? Não sei se vocês vão querer fazer em grupo, mas o ideal é que fosse feito em grupo, né? 3, 4 pessoas, de repente pessoas que sejam de um mesmo setor, o que vocês acharem mais pertinente. Porque, afinal de contas, o planejamento é um trabalho conjunto, deveria ser um trabalho conjunto. Qual é a ideia do trabalho? Pensem numa necessidade real que vocês tenham no dia a dia de vocês e comecem a construir aqueles 13 campos do ETP. É isso que a gente vai fazer hoje. E eu vou percorrer os grupos para ver quais são as dúvidas que vocês estão tendo, porque a ideia é ver se vocês pegaram a essência aí disso que eu falei nessas 2 primeiras aulas. Bacana, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para fazer a prática.